Oi, tudo bem aí, Márcia? Tudo bem? Olá. Olá, como vai? Ô, meu querido, como é que você está? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá Mais uma vez, ótimo. é muito bom falar com você. Ah, prazer é meu, alegria é minha. Nós, do Esperança, agradecemos a oportunidade de ter você com a gente. Eu que agradeço. Sem vocês eu estaria sendo inútil na tarde de agora. É muito bom estar servindo, né, Thales? Tudo bom, Márcio? É maravilhoso, a melhor coisa que tem. É gostoso saber que a gente Tem pode nada fazer um igual. pouquinho, né? Saber que a gente pode Exatamente. fazer um pouquinho. Márcia, Tá você me que está ouvindo nos bem ouvindo. aí? Eu estou ouvindo, você está me ouvindo? Tô te ouvindo, te ouvindo. Márcia, aquele número qual que é o mesmo, Márcia? Do atendimento fraterno. Você escutou o que a Márcia mandou para você, Thales? Vi que tem muito serviço, ainda bem, né? Márcia, repete o número pra gente. Eu faço isso de propósito, Márcia. Eu sei o número, mas eu faço isso pra gente poder gravar. Como é que tá a família? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo em Então paz tá, aqui. E vocês aí? tá tudo bem, Qual o graças a Deus. número aí, ó? É 96598. Vou até anotar agora, hein? 1987. Pronto. Ah, Marisa, tudo bom, Marisa? Tudo bem, Marisa? Tá bom, Marcinha, obrigado, viu? Eu vou dar os recadinhos da casa. Tem alguma coisa especial, Márcia? Se tiver alguma coisa especial aí, por favor, coloque que a gente já repassa, tá bom? A gente está agradecendo novamente a todos que nos ajudam, Thales, na campanha que a gente está fazendo, porque a casa não parou, na verdade, né? Parou as atividades, mas aquele atendimento às famílias que estão cadastradas, a gente continua fazendo pedindo a doação de cestas de alimentos, né? No último domingo do mês passado, a gente doou 99 cestas, foram 99 famílias lá. Não que a gente, seguindo as recomendações, lógico, que todos nós temos aí da Organização Mundial de Saúde, a fila era feita com espaçamento e só ia um membro da família retirar a cesta, né? Então a gente observou que de 2 meses para cá teve um aumento significativo nas pessoas que estão precisando do alimento básico, né? Do corpo, do corpo. Enquanto que o alimento do espírito a gente consegue fazer o que pode para poder atender e acolher os corações que lá vão. É, é sempre bom falar disso porque Esperanca Cotia, nós vamos falar disso também, Márcio. Esperanca Cotia, tá bom. Porque, na verdade, as pessoas chegam lá e muitas das vezes que chegavam a gente não tinha um alimento para dar, né? E com tudo que está acontecendo, mesmo assim, com a questão do isolamento, a gente conseguiu atender a todos. Isso é muito legal. Então a gente agradece, Deus de já, quem está nos assistindo agora, ou quem vai nos assistir, a gente agradece muito a todos vocês por ter nos ajudado e por ter estado conosco. De Souza, que saudade, estamos precisando tanto escutar vocês para que eu me acalme no momento que eu estou. Com certeza, nós estamos aqui para te ajudar. Existe um telefone também fraterno de Souza, que é 96598 1987. Se você precisar conversar com alguém, chama lá no telefone, tá bom? Vou falar de novo para você. 11 96598 1987. Ok? Estamos aqui para poder te ajudar dentro do que a gente pode. Então, desde já a gente agradece. É, já está no grupo, legal, legal. Mas fica aqui com a gente que a gente vai falar um pouquinho hoje dos ensinamentos do Cristo e isso acaba com... A ideia é consolar os corações que precisam, não é isso, Thales? É isso aí. Thales, reforçando também aí as redes sociais, gente, quem quiser, estiver precisando ouvir uma palestra, que todas as palestras ficam gravadas e depois é colocada no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então, as nossas redes sociais são Esperanca Cotia. Digita lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, Esperanca Cotia. Essas palestras que porventura você não assiste ou não deu tempo de ver aqui online, elas são depois direcionadas para lá, para que todos possam ver. Tá bom? E lá também a gente tem os telefones, o nome das palestras, que possam entrar em contato. Tá bom?
Thales, você faz uma prece inicial para a gente poder começar a conversar? Claro, falo sim, faço sim, com certeza. Que todos que estão conosco agora possam aliviar seus pensamentos, seus corações, elevando a sintonia mental aos planos mais elevados, rogando ao nosso Pai, o Criador, que nos entregue e nos conceda suas bênçãos de amor, que possa sobre nós vir a serenidade, a esperança, a fé, para que possamos seguir juntos nas tarefas, nas lutas diárias, sabendo e certo que sem isso não há evolução. Que a espiritualidade maior possa nos envolver, nos acompanhar, a nós e a todos que aqui estão. Gratos pela oportunidade mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, meu irmão. O tema de hoje, escolhido para a gente poder conversar um pouquinho, é pagar o mal com o bem. Ele está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início. E o título do capítulo é Amai vossos inimigos. Né? Se você me permite, rapidamente, eu gostaria de ler a passagem de Mateus, para que a gente possa dela começar a conversar. Pode ser? Claro, claro. Vamos lá. O que diz Mateus no capítulo 5, versículo 20, 43 a 47? Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Mas eu vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que estás no céu. Porque ele faz o sol se levantar para os bons e maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Os publicanos também não fazem o mesmo? E saudade somente os vossos irmãos, que fazei com isso a mais que os outros? Os ímpios também não fazem? E eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que aquela dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Thales, eu acho que aqui Jesus faz um convite para que a gente possa refletir um pouco de como a gente pensa a questão de ser inimigo, ou ter alguém como inimigo. Quando ele abre assim, ouviste o que foi dito: amarás teu próximo e odiarás teus inimigos. Mas eu vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ele está chamando para que a gente possa avançar um pouquinho mais referente ao que a gente entende por ter inimigo ou não, não é isso? É isso, é. Eu acho que um grande exemplo desse ensinamento ele deu na prática, né? Quando a gente observa toda a história do Cristo que é contida nos Evangelhos, ele acaba que ele exemplifica todos os ensinamentos que ele dá para aqueles que o seguiam, né? Então ele fala do perdão, ele perdoa, ele fala da resignação, ele é resignado, ele fala da paciência, ele demonstra a paciência que tem. E essa passagem em si, quando ele fala, né, amai os vossos inimigos, fica bem claro, né, esse exemplo, como fazer isso, como compreender isso, né, quem são os inimigos e como amar esses inimigos. Fica bem claro esse exemplo dele na passagem da cruz, né, porque o que a humanidade lhe fez, né, e condenando ao madeiro para o seu desencarne, quando ele está lá erguido, o que ele faz? Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Né? Então, a figura daqueles que o condenaram, lhe direcionando ao sacrifício da cruz, ao martírio da cruz, representa aqui o que seria o inimigo. Né? Que o inimigo é aquele que não convém com os mesmos pensamentos, né? Que não convergem nos mesmos sentimentos, nas mesmas missões, na mesma caminhada. O inimigo necessariamente é aquele que só não quer mal. O inimigo é aquele que a gente considera como divergente daquilo que acreditamos e daquilo que seguimos. E aí lá, o que ele faz? Ele pede para que sejam perdoados. Né? Esse é o amar o inimigo. É não guardar ressentimentos. Né? Então, apesar de tudo o que aconteceu, apesar do direcionamento a ele, a crucificação, ele não guardava nenhum ressentimento. Né? Pelo contrário, ele amava aqueles que não lhe entendiam e não lhe seguiam nos seus ideais, nas suas diretrizes. E a gente tem isso no nosso dia a dia o tempo todo. Né? Então, a gente não precisa amar o nosso inimigo, aquele que, porventura, entrou à nossa casa e nos roubou.
Esse que a gente considera que é inimigo e a gente acha difícil amar esse inimigo. Mas não, a gente pode amar aquele que não nos segue nos ideais, nas ideias, compreendendo, perdoando, esperando e auxiliando. Né? Acho que esse exemplo da cruz lá de Jesus, quando ele pede para que sejam perdoados, representa muito na prática, né? Na essência prática, esse amai os vossos inimigos, né? E retribuir o mal com o bem. Há Sim, mal pior que aquele? Há mal maior que aquele? Não. Né? E há bem maior que aquele? Pedir para que Deus lhe perdoe? Também não. Né? Então, verdade. esse ensinamento ele é bem exemplificado na prática, ali como a gente pode fazer no nosso dia a dia. Sim, e é interessante que você falou, porque aí o ponto de vista, quando a gente fala de inimigo, é sempre alguém que nos fez mal, né, no ponto de vista nosso. Porque muitas Exato. das vezes, você já observou, Thales, que muitas das vezes a gente precisa de um certo embate na nossa vida para que a gente possa abrir os nossos olhos. Porque muitas das vezes esse que nós pensamos que ser o inimigo, ou aquela pessoa que nos ofendeu, ou que nos disse algumas verdades que a gente é difícil de aceitar, a gente já não é meu inimigo. Ah, ele não deveria ter falado assim para mim. Por que ele me falou isso? Ele me ofendeu. Só que a gente nunca para analisar o que veio do lá, do inimigo, que assim a gente julga. O que ele está dizendo, o que ele está querendo me mostrar. Porque na maioria dos ensinamentos que nós temos na vida, sempre é necessário ter um embate com alguma coisa. Seja com algo exterior, ou seja conosco mesmo. Né? Você citou muito bem, o inimigo não é só o cara que entra na nossa casa e nos rouba. Mas sim é tudo aquilo que a gente acha que não está em conformidade com o que a gente vê, crê ou pensa. E, Exato. e quem disse, né, Thales, que a gente não chega num ponto que a gente não tem que amadurecer para que a gente possa ver diferente o inimigo. E um outro contexto interessante, que aí eu vou deixar você depois abordar um pouquinho, é sempre a gente entender que quando Jesus fala dessa passagem, que nós devemos amar nossos inimigos, ele não está dizendo que a gente deve ter a mesma afeição por um inimigo por um amigo, como está no Evangelho escrito. Não, a gente sabe que a gente não pode, por exemplo, abrir nossas portas da nossa casa para um inimigo, aonde sabemos que ele vai abusar da nossa sinceridade. Ele nos explica isso, o Evangelho nos explica isso. O que a gente tem que entender é que devemos pensar sempre que aquele que nos fez mal, que consideramos como inimigo, que é dado o nome como inimigo, a gente deve sempre perdoar e seguir. E entender muitas das vezes que essas pessoas, talvez, como a gente acabou de falar, não entendem o ponto de vista que nós já estamos vendo a vida. Né? Porque muitas das vezes eu escuto assim, ah, mas você é muito bobo, você perdoa, deixa as coisas para lá, você tem que revidar. Né? Então, esse é o ponto de vista hoje. Então, sempre pensar o seguinte, que ter um inimigo não é trazer para que ele possa ficar na nossa casa, seja ela na casa física ou na casa do coração, mas sim entender que ele é um irmão que ainda não consegue enxergar no ponto de vista que nós temos hoje, que nós já avançamos em alguns setores da vida. Não é isso? É isso, eu concordo. Já dizia Jesus também, né? Sede manso como cordeiro e prudente como serpente. Né? Exatamente. Aí, acho que aí tem outra lição, né? Que é essa questão de não confundir o inimigo com o amigo. Né? Verdade. E essa questão aprofundando um pouco mais nesse conceito de inimigo, porque senão se a gente fixar a ideia que o inimigo é aquele que nos atenta à vida, é aquele que nos quer prejudicar, é aquele que está em guerra entre nós, a gente dificilmente vai praticar esse ensinamento de Jesus, né? De amar os inimigos e retribuir o mal com o bem. Uma forma da gente compreender isso melhor, e que ele disse na passagem que você leu aí no começo de Mateus, é quando ele cita os fariseus. Né? Naquela época, não existia guerra entre os fariseus e aqueles judeus que ele conversava. Não tinha guerras, né? Mas eram condutas diferentes. Né? Eles seguiam condutas diferentes. E aí Jesus aqui, quando ele cita lá os fariseus, ele já está falando isso. Né? Não fizeram nada contra a gente, não atentaram contra a nossa vida, mas segue uma linha diferente. Vocês os odeiam porque eles seguem linhas diferentes. Né? E às vezes a gente tem isso o tempo todo. No nosso trabalho, no nosso círculo social, na nossa família. A gente acaba criando inimigos na casa do coração, né, como você disse. Sim. E o que vale, assim, o que é avaliado, né, o que nos ilumina, nos edifica, é aquilo que o nosso coração sente. Né? Então, a gente tem que ser muito sincero com aquilo que o nosso coração sente.
Porque muitas das vezes a gente cai em situações de que a nossa vista física faz a vista grossa, o nosso corpo se mantém uma proximidade e fala, olha, não, tá vendo? Eu estou praticando o que Jesus aqui ensinou. Eu estou perto do meu inimigo, mas ó, eu tô junto a ele, mas no coração não tá, né? Não tá. O amar, exato, o amar os inimigos é livrar o próprio coração de todo e qualquer ressentimento, né? E como? Cultivando a compreensão, a paciência e o perdão, né? Isso é uma forma de a gente cultivar dentro dos nossos corações essas três virtudes para que nos auxilie a resultar num amor àqueles que não nos converge às ideias. Sim. E uma outra coisa que é interessante a gente falar, né? Você falou da questão daqueles que não convergem conosco. Hoje, principalmente nos dias de hoje, nós estamos vivendo a questão aí da pandemia, e principalmente da política, sem mérito de entrar na política, mas o lado que as pessoas às vezes tomam, colocam o outro como inimigo. E não respeitando o ponto de vista, sendo que eu imagino que um dia todos os pontos de vista são necessários ser observados, para que a gente possa Exato. crescer. Então, hoje o que mais a gente vê é isso, é exatamente o que você falou. As pessoas não aceitam outro ponto de vista e já tem ele, já colocam eles como inimigo. E não é assim que funciona, não é verdade? Exatamente. E outra coisa, a doutrina espírita explica e nos mostra que nós somos, sempre no nosso fator de reencarnação, nós temos as nossas provas a ser cumpridas. E que elas não são em vão. Nada que nos chega é por acaso, né? Como diz Chico, tudo vai dar um jeito de chegar até você. Isso você pode ter certeza, que é seu. E aí eu fico pensando que é outra coisa que a gente pode conversar um pouco. Se chegou alguém que lhe fez algo que te transtornou, ou que te tirou do teu centro, que mudou a tua vida, como é que você pode, às vezes, falar de uma prova que é necessária você fazer, sem que tenha um agente? No mundo que nós vivemos hoje, como define a doutrina espírita, numa terra de expiação e provas, isso é mais que natural, não é, Thales? Porque há muitas pessoas que hoje precisam acertar os seus débitos do passado, de outras vidas. E aí, de repente, se defrontam com situações onde se colocam, classificam os inimigos que trouxeram aquela dor para ela. Mas, na verdade, a dor que me trouxe, ele só foi o agente. Porque eu preciso, lógico, de algo para suportar e passar por isso. E aplicando, acreditando numa vida que ela continua e que ela é imortal, essa coisa muda. É por isso que no Evangelho fala, poxa, você precisa do agente. E já que você crê tanto numa vida após a morte, numa experiência que nós estamos vivendo hoje na Terra, que é tão rápida, esse agente é necessário para que você passe e cumpra aquilo que você veio resgatar. Não é isso? Ou a gente pode pensar de maneira diferente? Não, 100%, concordo 100%. Se a gente olhar com os olhos da imortalidade da alma, os nossos inimigos atuais são os nossos grandes professores, né? Exato. Eles são aqueles que nos ativam as situações necessárias para nós desenvolvermos nossas virtudes, né? Então, e tudo aquele que a gente considera nosso inimigo, né, que foi contra algum ideal, alguma crença que a gente tem, se a gente olhar para dentro de nós mesmos, nós vamos ver que ali está o que nós precisamos desenvolver, né? Ele nada tem, né? Ali está o que a gente precisa desenvolver, né? A paciência, né? Eu acho que esse ensinamento ele tem um outro, ele tem assim, um convite que Jesus fala isso muito no seu Evangelho e o Emmanuel aborda muitos também nos textos com o Chico Xavier, que é a função que nós temos aqui, cada um de nós que está aqui, a função que nós temos aqui de sermos pacificadores. Né? Nós temos aqui o dever de pacificar, aonde quer que estejamos. Né? Então, quando nos deparamos com um inimigo, é a chance que nós temos de pacificar. Né? Porque aonde o mal encontra o amor, o mal nunca vence. Aonde a sombra encontra luz, a sombra nunca avança. Porque quando vem aquilo que nós consideramos o mal até nós, e nós lhe devolvemos o mal, a gente não está combatendo essas sombras, esse mal. Né? Nós estamos nos aprofundando ainda mais nessa questão. Quando aquele que vem o mal até nós, e nós devolvemos com luz, com esperança, com paz, com pacificação e com perdão,
a gente devolve a luz. E o mal nunca vai vencer. A gente estuda e a gente sabe, né? Nada resiste ao bem e ao amor verdadeiro. Aquela história, a gente comentou um outro dia no bate-papo da gente, do Eurípides Barçanufo, né? Que quando lá atrás, ele na campanha do quilo, foi pedir nas redondezas da sua casa o alimento, ele bateu numa certa casa, atendeu uma senhora, e ele lhe falou, olha, eu sou aqui da casa espírita, a gente está recolhendo aqui 1 quilo de fubá para ajudar os pobres famintos. E a senhora, por crer na religião que ela tinha na época, de forma muito incisiva, olhou e falou, você é um daqueles bruxos, e cuspiu a cara, deu uma cusparada na cara do Eurípides. Aí olha só o inimigo aí, né? Não convide de ideia. E como que ele reagiu? Ele limpou o cuspe e falou, essa aqui é para mim, muito obrigado. E para os pobres, a senhora tem alguma coisa? Retribuir o mal com o bem. Maravilhoso. Né? E aí nessa hora a moça se desarmou, a senhora se desarmou, foi dentro de casa, trouxe não só 1 quilo de fubá, mas trouxe mais outros tantos quilos de comida e deu. Porque é isso que a gente tem que ter. Retribuir o mal com o bem é a gente não perder o nosso foco, a nossa missão de evoluir, né? A nossa trajetória de evolução, o nosso caminho de ascensão. Porque se nós vencermos todos os maus que nos vêm à nossa vida, à nossa caminhada, como obstáculos à nossa ascensão, retribuindo com amor, nós faremos como o Eurípides Barçanufo fez. Né? Vamos iluminar não só a nós, mas como a outra que também nos atacou e nos convidou a parar a caminhada. Né? No final é isso. É um convite que o outro faz a gente parar a nossa caminhada. É da gente aceitar ou não. Né? É interessante porque quando você fala que a moça, né, cuspiu no rosto dele, e ele fala, isso é para mim. E para os pobres, ele tirou da visão dela a questão de ser espírita ou não. Exato, exatamente. E falou assim, olha, a questão aqui não é essa. A questão é socorrer, ajudar aqueles que mais precisam. Né? Exatamente. E outro ensinamento nessa história que você contou é que a gente não pode parar nunca. A gente não pode parar, que nem você falou. Eu acho que tudo que vem até nós temos que refletir e aprender. Isso é muito, muito certo na minha vida. Tudo que chega é um aprendizado. Como a gente reage é que vai dar a conduta dos nossos passos. Né? E outra coisa, né, Thales? Perdoar sempre beneficia aquele que perdoa. Né? É mais prático a gente saber disso, da gente poder... É difícil? Lógico que é. Jesus mesmo recomenda, né? 70 vezes 7. Quando Pedro pergunta, quantas vezes eu devo perdoar meu inimigo? Sempre. A história do evangelho dessa passagem é essa. Sempre. Ele está dizendo que tem que perdoar mesmo, tá? Exato. A cachorrinha está latindo aqui. Você está perdoando mesmo. Então, eu acho que a história da questão de ter inimigo ou não, a gente, às vezes eu paro e faço umas perguntas assim. Eu acho que todos deveriam fazer isso. Eu tenho inimigo? Eu cultivo o inimigo? Porque quando eu cultivo algo que eu chamo e denomino como inimigo, eu estou me comprazendo com isso. Então é importante a gente refletir. Eu tenho inimigo hoje? E se alguém que está vendo agora falar, poxa, eu tenho um vizinho que eu não... Perdoa. Começa a trabalhar isso. Começa a ver ele com um olhar diferente. Você não precisa, como diz o texto do Evangelho, né, Thales? Trazer ele para dentro da sua casa. Não. Mas observe o que ele te incomoda, no que ele te traz essa repulsa e trabalhe isso em você. Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente deve começar a entender para poder entender o que é perdoar os inimigos. Não é verdade? Exato, o inimigo, se a gente olhar assim bem mesmo, aliás, como a maioria das coisas, porque nós somos um espírito imortal, responsáveis pela nossa evolução, não dos outros, né? Embora a gente ache muitas das vezes que a gente é responsável pela evolução dos outros, não, a gente é responsável unicamente pela nossa evolução. Pelo nosso exemplo, pode ser que ajudemos outros, mas o outro é responsável pela evolução dele. É que muitas vezes a gente perde a encarnação querendo evoluir os outros, esquecendo de evoluir a nós mesmos. Esquece da gente. A gente trabalha tanto, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você não pode fazer isso, esquece da gente. Exatamente. E o inimigo, o Hernani, ele é bem isso. Se a gente olhar assim, friamente e com um olhar bem para dentro de si, a gente vai ver que o inimigo é uma condição que a gente impõe sobre alguém ou algo. Sim. O inimigo nada tem com o outro. Nada tem com o outro. Se é a nossa ótica. É a nossa ótica capaz de visualizar no outro um inimigo ou não.
Então vamos dar um exemplo. Se a gente, e aí que está o desenvolvimento do nosso sentimento de fraternidade, de compreensão, de amor, de entender o momento de cada um. Se a gente imaginar, quem está aqui ouvindo a gente, uma situação hipotética, estamos na nossa casa, entra alguém na nossa casa armados, né, o que a gente chama aqui de ladrão, ele entra e rouba todos os nossos pertences de valor. Nosso dinheiro, uma aliança, uma coisa, uma televisão, e leva embora. Nós, muito provavelmente, por ainda não ter essa capacidade de compreensão, nós vamos olhar a ele como inimigo. Né? Mas não, a gente está colocando o selo nele de inimigo. Ele com a gente nada tem. Ele foi lá cumprir a prova não vencida dele. Exatamente. A prova não vencida dele. Se o mesmo cidadão entra armado na casa do Chico Xavier e rouba o Chico Xavier tem lá, o Chico Xavier ele vai olhar e vai falar assim, nossa, que bom que esse irmão agora já tem uma televisão. E tem uma história dessa com ele, né? Tem o cara entrou para assaltar e ele falou assim, você quer levar? Peraí, ó, eu tenho uma roupa para você, eu tô vendo que sua roupa tá rasgada. Pera um pouquinho só, você esqueceu. E ele foi lá e deu a roupa dele. Exato. Então, assim, a condição de inimigo é a gente que cultiva ela, a gente que escolhe ter ou não inimigos. Né? Como a gente ainda é dotado de muito orgulho e muito egoísmo, todos aqueles que ferem nosso orgulho e nosso egoísmo, nós rotulamos como inimigo. Então, quando Jesus ensina retribuir o mal com o bem, é a gente cultivar em nós a capacidade de ter os olhos bondosos, de olhar e compreender o outro. É verdade, você falou o que está no Evangelho. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é sua aplicação sublime, pois essa virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho. É verdade. E ele coloca no texto aqui também a condição para a gente poder entender essa passagem, né? Que ele fala, amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente. O mal que nos fazem é não pôr nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. Porque quando a gente começa a desejar o mal a quem nos fez mal, nós nos tornamos iguais. Não é verdade? Que é os fariseus, que ele fala dos fariseus. Exatamente. Aí o que você faz de diferente para que você seja diferente, não é verdade? Se a gente continua sendo assim, a gente vai ter sempre a mesma coisa. E outra coisa. E falamos que o errado é o outro, né? Apontamos o erro do outro. O errado é o outro. Né? E outra coisa, né? É necessário que venha o escândalo, né? Exato. Mas é que quem venha. Então, é que você falou, aquele que está lá não cumprindo a sua prova, de lutar contra a tentação do roubo e rouba alguma coisa de alguém, é exatamente esse que é o escândalo, e o escândalo veio pela mão dele. E aí de quem vem o escândalo, né, Thales? Exato. Os grandes, né, os já preparados, os já iluminados, eles olham com pena esses que não vencem as próprias provas. Exatamente. Né? Eles olham com tristezas esses que não vencem nossas provas. Você citou mais cedo a questão da política. Né? A gente, no Brasil em si, tem uma grande divisão do sentimento de política. Parte da população acha um lado o inimigo e parte do outro acha o outro lado inimigo. Né? Tem um texto do Emmanuel, do Chico, que ele fala assim, quando um político, ele fala exatamente da política, ele fala assim, quando um político é preso por roubar, né, quando um político ele é preso por ser pego na corrupção que pratica, enquanto todos do plano encarnado comemoram, aqui no plano espiritual muitos choram, porque aquele não venceu a prova que ele foi colocado. Olha a diferença de ótica. Né? De ótica. Porque aqui a gente considera inimigo e comemora quando o inimigo cai. Né? Quem tem os olhos para o bem e para o amor, não olha ninguém como inimigo. Como que ele chora, chora pelo fato dele não ter vencido. E aí esse exercício que a gente pode fazer aqui, a todos aqueles que nos cruzam o caminho, que nos tiram do nosso prumo, que nos desafiam as ideias, que nos convidam a parar a nossa marcha, é a gente olhar aqueles com os olhos da bondade, da compreensão, do entendimento, da pacificação. Porque aí a gente vai estar seguindo um pouquinho
ensinamento aí que a gente deu hoje. Sim, e isso, Thales, é tão interessante que você falou, porque não está condicionado a só os grandes poder ver dessa maneira. A gente Exato. consegue ver isso conforme a gente vai avançando, com um pouquinho que a gente tem. Aí, Nani, mas espera aí. Você e o Thales, você já tem uma fé enorme, então é fácil para vocês. Não é isso. Não é tamanho de fé que dá essa condição de poder enxergar. É sim o entendimento que você precisa ter dentro daquilo que você acredita. Se você Exatamente. acredita, poxa, eu sou um cara do bem, continue sendo do bem. Não porque o outro pratica o mal, você deve retribuir com o mal. Né? Eu escuto muitas vezes a pessoa falar assim, mas está todo mundo roubando, eu também vou roubar. Não é esse o convite. O convite é você ser do bem, ser verdadeiro, sempre. Independente da situação que vive a tua casa, os teus familiares, os teus amigos, o centro onde você vai, a casa religiosa que você frequenta, né? A política do teu país. Independente disso, continue na verdade. Eu sempre falo, Tati, porque a verdade e o bem é sempre verdade e bem em qualquer lugar do universo. Não tem Porque discussão. não tem discussão, porque nós estamos de acordo com as leis que Deus fez. E pelo que nós aprendemos, essas leis são imutáveis. Então, se a gente seguir dentro de um processo de fazer ao outro o que a gente gostaria que nos fizesse, de perdoar as ofensas daquele ou dos inimigos, que ainda não conseguem enxergar o que nós já enxergamos, isso é um processo que a humanidade e toda a população vai avançar muito mais rápido, não é isso? Exatamente. E a gente tem esse exercício todo dia na nossa casa. Você pode ter certeza. Exatamente. Cada um aqui tem esse exercício. Basta ter os olhos para olhar. E Jesus já falava que vejam aqueles que querem. Né? Exatamente. Exatamente. Muitas vezes a gente fica brigando dentro do nosso próprio lar, né? Hoje eu até estava Exato. conversando com a Tânia e ela falou assim, poxa, às vezes eu tenho mais parece que a gente tem afinidade com pessoas que não são da nossa família. E eu falei, é natural. Porque às vezes a nossa família, como diz a doutrina, as reencarnações têm que vir juntos para que a gente possa se acertar. Talvez a gente era inimigo lá atrás, né, Thales? Aí Deus, com a Exato. sua justiça, fala, agora venham como irmãos para que vocês se conheçam melhor, para que vocês vivam durante um tempo juntos, se conhecendo melhor, se perdoando e avançando simultaneamente. É muito legal. Exatamente. Ou seja, então o capítulo de hoje, já estamos chegando ao fim aí, nada mais é de trabalhar a questão de entender que as outras pessoas, situações que aconteçam, ou que elas nos trazem, são momentos que a pessoa às vezes não vê como nós vemos, como nós já sentimos, e principalmente trabalhar o perdão. Não é isso? É isso aí. Acho que esse é o convite à reflexão aí do texto que a gente leu. E para a gente encerrar, a gente já quer agradecer a todos. Agradeço você, Thales, mais uma vez por estar aqui Eu junto que conosco, agradeço. já está junto conosco há algum tempo, nessa batalha da gente poder sempre tentar melhorar um pouquinho, né? Exato. Perdoar e mudar um pouco os inimigos que nós temos dentro também da gente, né? Exato. Esse aí é o mais difícil, né? Os que estão de Tem, fora é até mais fácil. tem um poema de Alta de Souza que ela fala da questão da terra que sofre algumas tempestades, né? E antes da prece final, eu gostaria que a gente pudesse, eu vou ler para vocês todos que estão aí, e eu achei muito interessante porque o nome do poema de Alta de Souza é Esquece. Veja que interessante. Repara a terra pobre, humilde e boa, enlameada ao temporal violento, a golpes rudes de granizo e vento. Ouvida em paz a injúria que a magoa. Depois, a vida tece-lhe a coroa, de pétalas luzindo ao firmamento, e feliz ante o mundo desatento, mais sem beleza quanto mais se perdoa. Assim também, esquece o lodo e a ofensa, que a tormenta de trevas te não vença, a nobreza dos sonhos redentores. Seja o perdão o apoio a que te arrimes, a desabrocharás em dons sublimes, que a terra insultada ri-se em flores. Que lindo, né? Demais. Nos Maravilha. convida ao perdão, que tudo aquilo que nos machuca, como a tempestade, que torna a terra cheia de lamas, com o tempo, esse vai virar um jardim florido, se a gente souber dar tempo ao tempo e perdoar todos os nossos inimigos. Não é isso? Exatamente. É isso aí. Thales, eu vou fazer uma prece de encerramento agora para Tá a gente. bom. Lembrando sempre a todos que estão nos ouvindo que pode deixar o copinho com água, a jarrinha com água, sempre lá, que os anjos da guarda, os mentores de cada um, vai trabalhar fluidificando a água sempre para você, para sua família.
Tá bom? Vamos lá? Que possamos, então, elevar nossos pensamentos a Jesus, ao nosso bom mestre, nosso amigo, nosso companheiro de todos os dias. Rogando a Ele que neste momento possa iluminar a cada lar que está nos ouvindo, iluminando as paredes, o teto, as portas e janelas, fluidificando através dos teus trabalhadores espirituais a água que lá está. Que Ele possa, Senhor, aconchegar os corações, alimentando a esperança, que possa nos ensinar a esquecer todas as aflições que não foram causadas, que possamos seguir adiante nesta nossa trilha de evolução, nesta nossa encarnação momentânea, que reflete tão pouco de tudo aquilo que ainda vamos viver na espiritualidade. Que Jesus possa estar em cada um dos seus corações, dando força, coragem para recomeçar o dia. Que possamos sempre ter conosco, que possamos recomeçar o nosso dia com as nossas próprias vontades de melhorar o nosso coração e os nossos pensamentos. Perdoando, Senhor, nos ensina que alcançaremos o reino dos céus. Mas nos perdoe também pelos nossos deslizes, pelos nossos erros, porque muitos de nós ainda temos tanta boa vontade no coração, mas não sabemos ainda qual o caminho correto. Nos auxilie a enxergar, através de nossas intuições, este caminho. Sonda, Senhor, o nosso coração. Ilumina-nos, a mim, a todos os meus amados, aos meus familiares, nos dando força e coragem todos os dias. Que assim seja. Graças a Deus. Thales, obrigado, cara. Eu que te agradeço mais uma vez, é sempre muito gostoso estar com vocês, é sempre muito proveitoso, de grande aprendizado. Muito obrigado, gratidão a todo mundo aí do grupo. Tá bom, eu agradeço a todos que estão nos vendo, agradecido sempre, esperamos que essas palavras possam confortar todos os corações que aqui estão e que possamos estar agradecendo aí, Thales. Está agradecendo, agradecendo. Agradecer a todos vocês. Meu irmão, bom final de semana, um domingo maravilhoso para você e para sua família. Para vocês também. Tchau, Beijo gente. no coração Muito de obrigado. todos. Tchau, tchau.